noite, amados irmãos. Graça e paz a todos. Aleluia. Deus seja louvado. Hoje o irmão Sérgio estava falando pela manhã sobre os textos difíceis, né, que contém na Bíblia. E quando passamos por ele na escola dominical, realmente é muito controverso, né? Há várias opiniões e às vezes não está bem claro o texto. E é na dependência do Espírito de Deus, né, pela misericórdia de Deus, pela iluminação, que nós vamos tendo aí a orientação do Senhor para interpretarmos de maneira correta e verdadeira, né, a palavra de Deus. Obrigado. O rei, você pode me ajudar? Cadê o rei? Um pouquinho? Estou providenciando aí, irmão. Estamos na era ecológica, irmãos. Estamos vendo os papéis aí. E esse sentimento realmente invadiu meu coração essa semana, porque não tem como fugir de uma exposição sequencial. Não tem. Estamos fazendo a exposição do Evangelho de Marcos e chegamos exatamente no meio do texto do Evangelho de Marcos, que trata sobre a transfiguração. Mas que sentimento de fragilidade, de pequenez, de incompetência, de inaptidão, quando você se depara com esses textos. E o incrível é que você vai pesquisar e vai ver os comentaristas, e alguns dão muitas informações, falam muitas coisas, mas aquilo que você quer saber exatamente não encontra. Por isso, eu às vezes digo, né, para a igreja, para os alunos, né, na matéria da pregação, que além de explicar muito a Bíblia, de ler muito bem o texto bíblico, de explicar muito bem o texto, de aplicá-lo de maneira correta, além da mera letra, nós precisamos de uma orientação do Senhor. E isso nos faz temer e tremer. Portanto, nós hoje vamos, nesta noite, começamos pela manhã, porque na manhã nós meditamos em Efésios, mas vamos tentar esgotar esse sermão hoje à noite. Se não der, a gente continua domingo de manhã. Tá bom? Abra sua Bíblia em Marcos 9, capítulo 9, versículos de 2 a 13. Eu estou com a versão NVI. Essas luzes, a gente não está com um retroprojetor muito bom. Não dá para apagar um pouquinho, algumas luzes assim, só para o pessoal visualizar melhor? Eu não sei qual luz. Mesmo assentados, com toda a reverência, vamos ouvir o Evangelho do Senhor Jesus segundo João Marcos, né? Conteúdo ditado pelo apóstolo Pedro aqui nessa carta. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, e os levou a um alto monte, onde ficaram a sós. Aí ele foi transfigurado diante deles. Suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-las. E apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversavam com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que dizer, pois estavam apavorados. A seguir apareceu uma nuvem e os envolveu, e dela saiu uma voz que disse: Este é o meu filho amado, ouçam-no.
Repentinamente, não temos mais o texto? Quem trouxe Bíblia sai ganhando agora. Repentinamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles guardaram o assunto apenas entre si, discutindo o que significaria ressuscitar dos mortos. E lhe perguntaram: por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: de fato, Elias vem primeiro e restaura todas as coisas. Então, por que está escrito que é necessário que o Filho do Homem sofra muito e seja rejeitado com desprezo? Mas eu lhes digo, Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a seu respeito. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Cubra a sua fronte, vamos orar. Senhor da glória, louvado e exaltado seja o teu santo e bendito nome, Deus. Nós te louvamos, ó Pai, por este culto, pela forma que o Senhor tem nos conduzido, a fim de que somente o teu nome seja glorificado em todos os atos deste culto. Ó Deus amado, nós te louvamos porque poderíamos estar em tantas outras partes, mas aprove ao Senhor, pela tua graça e misericórdia, nos trazer aqui. Estarmos, ó Deus, em culto ao Senhor, diante da tua palavra, ó Deus. Nós te adoramos, nós glorificamos e te exaltamos. E somos agradecidos, ó Deus, pela bênção de estarmos juntos aqui nesta noite. Nós suplicamos, ó Deus, que o Senhor venha nos cobrir com o teu sangue precioso. Ó Deus, anulando todo o nosso pecado, toda a nossa falta. E oramos, ó Deus, suplicando que o Senhor nos ilumine, a fim de que nós possamos, ó Deus, entender a razão pela qual o Senhor nos junta aqui nesta noite. Ó Senhor, nos conduza neste monte da transfiguração e manifeste a tua glória em cada coração, em cada vida. Para a tua honra e para o teu louvor, nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. 3 textos anteriores, nós falamos sobre alguns textos áureos, né, alguns textos principais. E deles fizemos títulos. Então, a vez retrasada, nós pegamos a confissão de Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tudo isso aconteceu em Cesareia de Filipe. Depois, na semana passada, outro texto áureo: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. E agora, este texto que fazemos dele o título: este é o meu filho amado, ouça-me. Então nós temos a confissão de Pedro, dada pelo Espírito de Deus. Nós temos a palavra do Senhor Jesus e a recomendação. Ele fala o que o Pai exige dele no plano da redenção. E agora ele fala o que ele exige dos discípulos e de todos aqueles: negar a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo. E agora nós temos aqui uma fala do Deus Pai, interferindo na sugestão de Pedro. Né? Este é o meu filho amado, ouça-me. E um subtítulo é os propósitos de Deus para a igreja no episódio da transfiguração. Então, nós temos no primeiro texto um tratado de cristologia, a doutrina de Cristo. No segundo texto, nós temos um tema da soteriologia, que é o tema da salvação. Então, a doutrina da salvação. E agora nós temos aqui um texto sobre escatologia, a doutrina do porvir, a doutrina das últimas coisas.
nessa série e nesse ambiente, quando 6 dias depois o Senhor tem essa revelação a eles. Disso falaremos depois. Então, como já disse, essa cena é o centro do Evangelho de Marcos. Localiza exatamente no meio, né, a identificação anterior que Deus faz dele, depois, e a confissão do centurião, que nós veremos depois. Então, aqui o próprio Deus declara Jesus: este é meu filho amado. Só para nós lembrarmos algumas informações interessantes, quando a gente fala sobre ordem da salvação, nós sabemos que a ordem da salvação, ela é a seguinte: conversão, que é arrependimento e fé, depois a justificação, onde nós somos declarados justos, depois a regeneração, e essa regeneração é a obra do Espírito Santo, que vai agindo em nosso ser, depois a santificação, que é a ação de nos tornarmos santos, que fala sobre a salvação em um ato de processo, e finalmente, quando estivermos com Cristo, temos o momento da glorificação. Então, essa cena é o fato do Senhor Jesus ter a manifestação da sua glória antecipada para revelar aos seus discípulos, aos mais chegados, a saber, Pedro, Tiago e João, sobre essa questão. Então, e o propósito? Então, muitos usam esse texto para falar de espiritualidade. Muitos usam esse texto para falar sobre outros assuntos. Mas eu gostaria de trazer aqui esse episódio da transfiguração sobre a seguinte questão: o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver contigo? O que isso tem a ver com a nossa igreja? O que é esse episódio, essa visão, esse momento? Então vamos tentar comentar o texto em linha. Né? O texto começa dizendo que 6 dias depois, isso mostra um acontecimento histórico, não uma alegoria ou um mito. E 6 dias depois daquela revelação que Deus havia dado, no versículo 9, quando ele diz assim: garanto-lhes que, no capítulo 9, versículo 1, garanto-lhes que alguns do que aqui estão, de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus vindo com poder. Eles iriam morrer, mas alguns ali não veriam a morte até que teriam a visualização, então, do reino de Deus vindo com poder. E alguns definem isso exatamente como a transfiguração, que foi o fato que aconteceu ali. Bom, em particular, Jesus chama então Pedro, Tiago e João. E o desejo do Senhor Jesus então era confirmar a validade dessa experiência da sua transfiguração por meio de 3 testemunhas oculares. E nós veremos depois os ditos, né, de Pedro, Tiago e João. Pedro foi o precursor da igreja, tanto com relação aos judeus como dos gentios. Tiago foi o grande líder de Jerusalém, foi o pastor, foi o primeiro a ser martirizado, e foi. E João, o caçula dos apóstolos, foi aquele que escreveu as cartas, ao Evangelho, o livro da Revelação. Alguém diz que ele foi o único a não ser martirizado. Ele envelheceu ali na ilha de Patmos, onde teve a revelação do Senhor Jesus, conquanto a história diz que ele foi jogado dentro de um tanque de óleo, a ideia era martirizá-lo através do cozimento. Mas todos os apóstolos foram praticamente martirizados, e o martírio de João então foi trabalhar nas pedreiras ali de Patmos, né? Então ele toma esses 3 que eram mais chegados, e esses 3, vejam, são aqueles que os acompanharam no Getsemane, a cura da sogra de Pedro, na ressurreição da filha de Jairo. Então essas três pessoas, amigo íntimo de Jesus, não era simplesmente uma questão de afinidade, como nós temos aqui. Nós temos muitas afinidades.
mas fazia parte do propósito de Deus, esses três. E o texto vai dizer que ele levou ao alto monte onde ficaram a sós. E aí começam as controvérsias, né? A tradição originada em Jerusalém e por Jerônimo, no século IV, dizem que é o Monte Tabor. Mas os estudos mostram claramente que seria impossível, estava bem longe dali, e o Monte Tabor, e ele também estava cercado por uma guarda, e era impossível Jesus ter o privilégio de estar a sós. Então, muito provavelmente foi o Monte Hermon, porque Cesareia de Filipe ficava no pé do Monte Hermon. E 6 dias depois não dava tempo para eles viajarem tanto e chegarem no Monte Tabor. Então, nesses 6 dias, eles estavam lá e Pedro vai dizer, em 2 Pedro, ele vai dizer, ora, nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus quando estávamos com ele no Monte Santo. Hermon, que é o Monte Santo, é o Monte Hermon, que a Bíblia vai fazer tantas referências desse monte. Então, provavelmente eles estavam no Monte Hermon. E ali o texto vai dizer que ele foi transfigurado diante deles. E Lucas vai dizer que a aparência do seu rosto se transfigurou. Então, a face do Senhor Jesus teve uma mudança, uma transformação. A palavrinha original é uma metamorfose, transformação, que ocorreu na fisionomia de Jesus. E Mateus vai ilustrar esse episódio dizendo que o seu rosto resplandecia como o sol. E a especificação de Marcos, quando enfatiza a roupa branca de Jesus, resplandecente, ele diz, nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de alvejá-la, ou de branqueá-la. Sobremodo brancas, então. Né? Então veja que essa foi a mudança extraordinária, e a luz que irradia, ela irradia do próprio Senhor Jesus, diferente do acontecimento de Moisés lá no Monte Sinai, que o rosto dele ficou resplandecente por estar diante de Deus, recebendo ali a lei, as pedras da lei. E ele nem se percebeu disso, até que disseram que o seu rosto resplandecia. Então nós, assim como Moisés, somos meros refletores da luz de Deus, como a lua, que não tem luz própria, mas ela reflete, irradia a sua luminosidade. E nós também. Então, esse momento daqueles apóstolos estarem ali foi um momento extraordinário. E o texto de Lucas vai ser tão específico na transfiguração que vai dizer assim, enquanto eles estavam orando, Jesus transfigurou-se. E aqui nós temos essas testemunhas, como falei em uma parte do versículo, em 2 Pedro 1,16, 18 vai dizer, de fato, olha o testemunho de Pedro, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, nós somos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que diz, este é meu Filho amado, em quem me agrado. Essa é a narração de Mateus. Este é meu Filho amado, em algumas versões, de quem me comprazo, de quem tenho prazer. Ele continua na sua carta, nós mesmos ouvimos essa voz vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. Veja que ele está narrando o Senhor Jesus glorificado. E ele está testemunhando de que realmente ouviu essa voz. O testemunho de João enfatiza a questão da luz, na primeira carta. No capítulo 1, versículos de 5 a 7, diz, esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Mas a ênfase mais extraordinária sobre a luz está na outra visão que João teve, o apóstolo caçula, que os historiadores dizem que viveu talvez 100 anos
quando ele fala em Apocalipse 1, 14, 17, quando está recebendo as revelações do Senhor Jesus, ele diz: sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo, seus pés eram como bronze de uma fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando ouvi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo. Eu sou o alfa e o ômega, né? Eu sou o primeiro e o último. Então vejam essa experiência extraordinária que Pedro, Tiago e João tiveram. Só que essa experiência ela continua. No versículo 4 do capítulo 9 de Marcos, vai dizer: e apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversavam com Jesus. Lucas 9,31 vai dizer sobre a natureza dessa conversa. Eles estavam falando sobre a sua partida, a partida de Jesus. E a palavrinha, a etimologia ali do hebraico é o êxodo. É o mesmo texto que se usa para Moisés, que é não só a saída, mas a sua também, de maneira interpretada, a sua libertação. E a libertação das pessoas. Né? Então, quando será esse era o assunto. Agora, por que Elias e Moisés? Moisés e Elias. Moisés representa a autoridade da lei. Então, ele serve como símbolo geral do judaísmo. Dentro do contexto que o Senhor Jesus chegou, todo o referencial profético de lei estava centralizado na pessoa de Moisés. E ele organizou Moisés uma nova ordem, porque não havia lei até então, e nós sabemos que a lei trouxe condenação, porque os homens entenderam que seriam capazes de cumpri-la. E os homens dividem entre lei e graça, mas não falamos que nessa dispensação da graça há lei. Deus coloca a lei, Jesus mostra a lei. E no momento do Veterotestamentário, do Antigo Testamento, que eles dizem dispensação da lei, há graça. Deus nunca deixou de ser gracioso e começou lá nas vestimentas ali providenciadas para Adão e Eva. Então, e o Senhor Jesus, então, ele tem essa presença de Moisés, muito provavelmente, porque ele representa a lei, e aqui é o fim da lei. E Elias representa os profetas, foi o maior dos profetas, embora não tenha sido profeta escrito isso, ele recebeu esse, dentro do contexto judaico, um dos profetas que houve maior manifestação de poder, e ambos juntos mostraram a aprovação do Pai, a pessoa e a missão de Jesus. Mostraram e confirmaram aqueles apóstolos que Jesus era o Messias de Israel, que toda a palavra profética que culminava, que virava para Jesus, chegou ali. E a validade é centralizada em Jesus. E a lei, ela chega em Jesus, ela termina na lei. E Romanos vai dizer isso, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo que crê. Então eles marcam esse momento. Quando a gente começa a estudar sobre essas figuras, os comentaristas remontam, e alguns teólogos remontam, que muito provavelmente sejam esses dois, aqueles profetas que no capítulo 11 de Apocalipse, quando diz sobre as testemunhas que estarão, no capítulo 11 fala as 2 testemunhas que estarão pregando em 1260 dias, no primeiro tempo da tribulação, que serão mortos. O argumento forte dessas pessoas, desses homens, é porque eles não conheceram a morte. Conquanto a informação de que os dias de Moisés haviam terminado, ele não foi sepultado. E também Elias foi trasladado. Então eles voltam para validar essa morte, que são mortos, e depois eles vão ressuscitar.
Mas isso é um assunto para outro momento. Vejam, a manifestação gloriosa ali no Monte Santo. Aquela visão extraordinária dele estar em Jesus, sendo transfigurado, uma face como o sol, as vestes brancas, que nenhuma lavanderia poderia alvejar. E aí então aparece Elias e Moisés aprovando, conversando sobre essa missão extraordinária. Quem poderia resistir a esse momento tão poderoso, tão maravilhoso, tão indizível? Não dá para expressar essa manifestação da glória e essa antecipação do que realmente Jesus ia ser quando estivesse plenamente glorificado. Eles estavam apavorados, eles não sabiam o que dizer. O texto vai dizer. Mas Pedro, sempre ele, sanguíneo, impulsivo, ele diz: mestre, é bom estarmos aqui. E essa frase, irmãos, ela é muito importante. Porque eles estavam na presença de Jesus, que agora se revelou plenamente como Deus Todo-Poderoso. Não apenas o Filho de Deus, mas o Deus Filho. É bom estar aqui. E parece que ele esquece de tudo mais, porque é o prazer extraordinário de estar naquele momento, o bem-estar. O sofrimento havia se esvaído, se esquecido, vontades humanas, acabaram tudo. E ele estava ali naquele momento desfrutando da presença de Deus. É muito bom estarmos aqui. Eu fico imaginando quando nós estamos num culto, na adoração. A Bíblia diz que quando duas ou mais pessoas estiverem reunidos, Jesus, a segunda pessoa da Trindade, estaria aqui em nosso meio. Jesus está aqui em nosso meio, está passeando. Não apenas o Espírito que habita em nós, porque nós somos o santuário, mas o Senhor Jesus está aqui. E isso é muito bom, estarmos em culto. Mas às vezes a nossa humanidade ela é tão negligente, tão pecaminosa, que a gente quer sair da presença do culto, a gente quer sair da palavra de Deus, a gente quer pensar em outras atividades, em tantas outras coisas. Mas o apóstolo Pedro expressa, e na etimologia, na raiz da palavra, quando ele diz é bom estarmos aqui, a ideia é bom permanecermos aqui, ficarmos aqui de vez. E façamos 3 tendas, não é uma tendinha, não. Ele mesmo queria organizar ali algum tirão, liderar, e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Eu não sabia o que estava dizendo, o próprio versículo 6 vai dizer, mas há fatores positivos nessa fala de Pedro, que é desfrutar da manifestação da glória de Deus. E em segundo lugar, parece que Pedro estava disposto a abrir mão de tudo. Tal era a satisfação de estar ali na presença de Deus. Mas há também fatores negativos na fala de Pedro. Pedro parece ter esquecido dos outros apóstolos que estavam lá, estava pensando no seu bem-estar. Pedro se esqueceu que o Senhor Jesus havia dito, que a cruz vem antes da glória. E é para isso é para Jesus, isso é para os apóstolos, e isso é para você. Isso é para todos nós. A cruz vem antes da glória. E Jesus iria passar pelo sofrimento, pela rejeição, pela morte e pela ressurreição. E é esse mesmo cálice que nós tomamos, irmãos. Lembram bem dessa prédica, desse momento, dessa pregação. Mas o maior fator negativo da fala do apóstolo Pedro é equiparar o Filho de Deus, o Deus Filho, com Moisés e Elias, 3 tendas. E faltava, então, discernimento. Esse momento nos ensina que o Senhor Jesus havia dito a Pedro, quando ele quis impedir a morte do Senhor Jesus, e ele tinha dito que ele pensava só nas questões humanas, ele precisava pensar sobre as perspectivas eternas. A narrativa do versículo 7, na parte A, quando o texto diz, a seguir apareceu uma nuvem e os envolveu, nessa narrativa,
de Mateus está dizendo, falava ele ainda. Pedro ainda estava falando, e a voz do Senhor veio interrompê-lo. Então nós temos esses quatro manifestações: a transfiguração, a aparição de Moisés e Elias, que não é reencarnação, é aparição, e a aparição da nuvem, que é uma nuvem luminosa, o texto vai dizer, e agora a voz vinda dos céus. Então houve 4 milagres aqui extraordinários, 4 visões extraordinárias, e no versículo 7 vai dizer, dela saiu uma voz que diz, este é o meu filho amado. E essa aprovação nós tivemos no batismo. Vocês se lembram? E agora nós temos essa confirmação aqui. Este é meu filho amado em quem tem prazer. Este é meu filho amado. Esta é a aprovação. A aprovação dele. Por quê? Essa aprovação veio demonstrar, a despeito dos fatos que indicavam o aparente fracasso de Jesus, só perseguição, indo para cá, indo para lá, e o pessoal desacreditando da sua identidade e da sua verdadeira missão messiânica. Então, tudo isso tinha falhado tudo em seus propósitos. Mas essa palavra de Deus, esse é meu filho amado, mostra que tudo estava correndo de acordo com o plano de Deus. É mais ou menos isso que acontece na nossa vida, irmãos. Quando tudo parece fracassado, tudo parece estar caindo por terra, tudo parece estar desmoronando. É nessa fragilidade, nesse pavor, nesse aparente infortúnio, é que Deus vai estar tricoteando a nossa alma, prostituindo a nossa história e nos refazendo completamente para obtermos a vitória. Então, é mais ou menos isso, é assim que funciona o cristianismo. E a palavra, então, ouçam, esse imperativo, mostra que Deus Pai se pronuncia e intervém, mostrando a aprovação do Senhor Jesus. Enquanto estudava e meditava, eu pensava na rejeição que até hoje o Senhor Jesus sofre, como ele é escarnecido, as chacotas que fazem a respeito do Senhor Jesus. Mas a esperança que nós temos é que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Toda língua, todo joelho se dobrará. Então, após essa voz, o versículo 8 diz, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Eles vieram, um representando a lei, o outro representando o profeta. Depois da voz, a ele ouvir. A mensagem do Evangelho, ela está centralizada em Jesus. Nós aproveitamos os princípios do Antigo Testamento. O Senhor Jesus não removeu a lei, não tirou nenhum tio da lei, mas às vezes nós pegamos promessas ao povo de Israel, promessas a Abraão, e pegamos para nós. E isso é uma confusão, isso originou inclusive a teologia da prosperidade. Mas agora nós temos os evangelhos, nós temos a orientação de Jesus, o resumo do decálogo é amarás a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E Hebreus vai aferir isso quando diz, tendo Deus outrora falado aos nossos pais, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, neste último dia falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então agora eles sabem que Jesus é o próprio Deus e está agora apresentando todas as orientações para a sua igreja, Mas mesmo assim as pessoas continuam com práticas veterotestamentárias. Estamos aí à porta da Páscoa e não são poucas igrejas cristãs que festejam a Páscoa. E alguns fazem a Páscoa com ervas amargas, enfim,
E da própria Páscoa o Senhor Jesus instituiu a ceia do Senhor. Então, o Senhor Jesus, agora eles começam a descer, desciam do monte e agora eles estavam descendo de maneira leve, de maneira impactada, agora estavam com o coração cheio de paz, agora foi revelado plenamente Jesus glorificado, Ele próprio Deus. Sabe quando chega aquele momento da maturidade cristã, que cai a ficha e eles falam, meu Deus, quanta besteira eu falei, quanta besteira eu fiz. Agora é que eu sei realmente. E eles estavam descendo leves e eles tinham a orientação de Jesus para não contar absolutamente nada para ninguém. A ninguém conteis a visão. É possível que os demais não estavam preparados, porque quando nós recebemos uma visão, uma revelação de Deus, Deus nos faz, mas nos prepara primeiro. É possível que aquela novidade era por uma ocasião futura. E Jesus disse, quando o Filho do Homem for glorificado. Nós temos também a possibilidade de haver diversas perversões em torno dessa história. E, enfim, poderiam santificar um monte ali. Elias e Moisés esteve ali, vamos fazer um altar. Quantos besteróis podia acontecer? Mas o segredo messiânico é, Jesus não quis se revelar como Messias naquele momento, a não ser para os três. E eles guardaram o assunto, eles se discutiram sobre a questão de ressurreição, que era um dogma, e que era muito combatido entre alguma seita dos fariseus, especialmente os saduceus, mas não aceitavam essa questão de ressurreição, e Jesus falou dessa ressurreição, eles não tinham ideia como seria. Conversaram ainda a respeito de Elias, versículo 11, e perguntaram, por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Sabe por quê? Eu vou dizer por quê. Porque quando eles falavam que Jesus era o Messias, quando estavam identificando Jesus como Messias, o argumento caía por terra quando os fariseus, mestres da lei, os doutores diziam, vocês não sabem que Elias tem que vir primeiro antes do Messias chegar? Está lá em Malaquias. E nós temos vários textos, né? Malaquias 3:1, 4:5 diz, vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os filhos, e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Então, o grande dia do Senhor chega na pessoa de Jesus, mas Jesus revela aqui para eles, Elias já veio. Elias era João Batista. O que eles estavam pensando era numa reencarnação. Mas essa linguagem foi uma linguagem metafórica, ou se não alegórica, quando diz que Elias viria, haveria outra pessoa que viria no poder de Elias. No entanto, ainda continua com aquele argumento que ele será uma das testemunhas em Apocalipse. Irmãos, esse texto é extraordinário. Esse texto, ele é intenso, como nós falamos hoje, uma das leituras teológicas, ele é extremamente intenso. Eu ousei perguntar para o texto, o que a transfiguração tem a ver comigo, contigo, com a igreja contemporânea? Certamente não há como criar nenhum argumento que não seja fundamentado no texto. O próprio texto tem que dizer essas coisas. E fundamentado no texto, eu apresento aqui 6 lições. E faço dessas lições um momento conclusivo também. Né? A primeira é que a transfiguração nos ensina que a partir da oração, Deus se revela a nós e manifesta a sua glória. Nós não podemos nos esquecer, conforme na narração de Lucas, que tudo aconteceu a partir do momento em que o Senhor Jesus estava orando. O momento de abrir o coração. O momento de falar com Deus. E é nesse momento
que há essa manifestação da transfiguração do Senhor Jesus. E da mesma forma, irmãos, Deus manifesta e continua manifestando a sua glória quando nós oramos e estamos na presença dele. O Espírito de Deus, a Bíblia diz, não é espírito de confusão. Quando Deus nos reúne hoje da manhã para enfatizarmos tanto sobre a questão da oração, é como Deus estivesse aqui nos chacoalhando. Você precisa orar. Você precisa orar. Passamos tempo em tantos lugares, gastamos tempo com tantas coisas, argumentamos ser legítimo e na maioria das vezes é. Mas deixamos Deus de lado. Como disse pela manhã, a Bíblia não diz, quando orares, suba ao monte. A aplicação é diferente. Quando orares, entra no teu quarto em secreto. Como falamos pela manhã, em secreto, no capítulo 5 de Mateus, nós temos que jejuar, em secreto dar ofertas, em secreto orar. Orar, orar e orar. Cristão que ora experimenta a manifestação da glória de Deus. Deus nos humilha. Deus permite provas. Deus permite, mas Ele também nos exalta. E Ele manifesta a sua glória, não da maneira que nós queremos e desejamos, da maneira que Ele lhe apraz. De que dá prazer, é Ele que escolhe, é o Espírito de Deus que escolhe dons. Mas é importante que nós entendamos que a transfiguração diz respeito a nós, sim. Diz respeito a nós, porque esse exemplo de Jesus é um exemplo que nós devemos viver e praticar. Em segundo lugar, a transfiguração nos ensina que na comunhão íntima com Cristo percebemos sua luz. Por isso passamos a refletir em meio às trevas. Quando nós estamos na presença de Jesus, assim como aconteceu com Moisés, assim como aconteceu com os apóstolos, a luz de Jesus brilha em nossa vida e será perceptível não só para a igreja de Jesus, mas para as pessoas do mundão, da sociedade, que você é diferente. Eu sempre digo isso, eu oro e falo com os meninos. As pessoas precisam ver Jesus na vida de vocês, nos atos de vocês. Irmãos, essa é uma obra do Espírito Santo de Deus. A percepção que as pessoas devem ter da luz de Jesus em nós não deve ser uma coisa forçada. Devemos viver de maneira piegas, mas na sua vida, no seu natural. Quando passamos tempo na presença de Deus, então essa luz vai refletir em nossas vidas, porque nós somos a luz do mundo. Isso é sério, isso é claro. Você deve estar irradiando, só a sua presença deve ofuscar as trevas, deve incomodar o mal, deve criar um constrangimento. Não tenha medo de ser estrela prazer na rodinha, de ser a ovelha negra da rodinha. Você precisa irradiar a luz de Jesus. E nós só conseguimos irradiar a luz de Jesus quando estamos na presença dele. Eu fiquei pensando sobre essa questão quando o Senhor Jesus chama Pedro, Tiago. Jesus era um líder por excelência. Mas poderia passar pela cabeça dos demais discípulos. Olha, Jesus quando sobe para o monte, ele fica com o pelado para voltar. Ainda bem que eles foram e a gente ficou aqui na boa. Mas é sempre assim, né? Alô, irmão, vai ter uma vigília de oração. Ele precisa ver alguma coisa, algum argumento. Ou eu estou cansado, ou eu quero ver o jornal, ou tenho corujão. Alguma coisa, né? Enfim. Mas imagine o privilégio de estarem lá na presença de Jesus, como se absolutamente nada fosse acontecer. No entanto, na oração, o rosto de Jesus começa a resplandecer. E nós começa a iluminar, luz própria,
E nós precisamos resplandecer essa luz de Jesus e refleti-la em meio às trevas. O texto diz, ali ele foi transfigurado diante deles. Que texto extraordinário. Bom, a transfiguração tem a ver conosco, sim. Em terceiro lugar, a transfiguração nos ensina que antes de desfrutarmos da glória de Deus, devemos partilhar do Evangelho da cruz de Cristo. E agora, nós chegamos no nível da responsabilidade de cada um de nós. Ora, Pedro, quando diz, é muito bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas aqui, porque a bem da verdade é que nós, como cristãos, queremos o prazer de estar na igreja e dentro da nossa zona de conforto, sem compromisso com os da rua, os mendigos, os andarilhos, os vulneráveis, os ímpios, os impiedosos. A gente às vezes não quer contato, ainda que há 2 linhas. Né? Algumas pessoas dizem que a igreja é um pedacinho do céu, outros dizem que é que nem uma arca de Noé. E não é fácil viver aqui, não dá quase para tolerar, para respirar, para viver. Mas, enfim, melhor a arca de Noé do que se afundar no dilúvio, ser sepultado pelas águas, como é representado no batismo. Nós precisamos entender que antes de desfrutarmos da glória de Deus, de recebermos o corpo glorificado, iluminado, com o reflexo de Cristo, conforme nos ensina no texto de Apocalipse, nós devemos partilhar do Evangelho da cruz de Cristo, assumindo o Evangelho, pagando o preço, conforme o Senhor Jesus nos orientou. Negar a si mesmo, tomar a sua própria cruz e segui-lo. Será que nós estamos vivendo o verdadeiro Evangelho lá no nosso contexto, onde vivemos, onde andamos? Vou dizer que nem pregador da igreja neortodoxa, né? Você está fazendo isso? Você está mesmo testemunhando que você é de Jesus? É sempre você. Mas eu quero me incluir, eu preciso me incluir. Será que nós estamos testemunhando que as pessoas nos conhecem como cristãos, como servos de Deus? Se acontecer isso, acontecer uma coisa, irmãos, eles vão te odiar. Eles vão te odiar. Não querem você perto, não. Porque você incomoda. Seu compromisso com Deus incomoda. Então, esse texto, a transfiguração, nos ensina que antes da glória, como muitos estão pregando, só a teologia da glória, só a teologia da glória. As pessoas saem daqui achando que é o próprio Deus. Ou daqui não, né? Das reuniões das novas igrejas, achando que é o próprio Deus. Mas o Evangelho nos impactua, nos incomoda, nos constrange, a gente está chateado. Eu sei que muitas coisas chateiam você, muitas coisas te aborrecem. Mas uma coisa Deus mostra claramente, que a coisa que mais te incomoda é o seu pecado. Se não é isso, deveria ser. Antes de você se chatear com as pessoas, você precisa se reconhecer como uma encrenca. Uma pessoa complicadíssima. E que só pela misericórdia de Deus, é que você faz parte da igreja de Jesus e é denominada noiva de Cristo, que deve estar branca, perfumada, idônea, irrepreensível, enfim, tudo que uma noiva aí faz é para se preparar para o enlace. Então, a transfiguração mostra isso. Antes da glória, Pedro, pianinho aí, querido, temos a cruz. E ele também foi martirizado, a história diz que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Tiago, que estava aqui, ele foi decapitado. Isso está registrado, é o único martírio registrado no livro histórico do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, alguns chamam de Atos do Espírito Santo,
capítulo 12. Em quarto lugar, a transfiguração tem a ver conosco, sim. Ela nos ensina que a lei e os profetas se cumprem em Cristo. Portanto, a Ele devemos ouvir. Já falamos sobre essa questão. Nós temos os evangelhos, nós temos as cartas paulinas, nós temos as epístolas gerais, nós temos os princípios, sim, do Antigo Testamento, mas nós temos o Novo Testamento, e é a revelação. Esse testamento é a aliança baseada no sangue de Cristo. Não uma lei que você deve cumprir. Não festas religiosas que você deve seguir. Nem dietas alimentares que você deve obedecer. Não, você obedece a Cristo. Estamos debaixo da lei de Cristo. A Ele nós devemos ouvir. Jesus, Ele é o próprio Deus. Ele é o Deus Filho. Ele deve ser Senhor e nosso Salvador. Ele deve ser dono da nossa vida, das nossas vontades, dos nossos projetos. Ele é o nosso Deus. Ele é o único intercessor. O único acesso a Deus é por intermédio de Jesus. Ele está acima de todas as coisas. A igreja está fundamentada nele, na sua palavra, na doutrina dos apóstolos que dizem a respeito dele. Então, Jesus é o nosso Senhor. Eu não posso fazer absolutamente nada sem que tudo eu submeta debaixo do crivo do Senhor Jesus. A quinta lição é que a transfiguração nos ensina que o enfrentamento da morte é necessário para que o ressuscitemos com Cristo. O cristão enfrenta a morte. O texto vai dizer, enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou que não contasse a ninguém o que tinha visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles guardaram o assunto apenas entre si, discutindo o que significa ressuscitar dos mortos. Olha, para você ressuscitar, você tem que morrer morto. Não fala, não cheira, não vê. O morto está morto. A nossa morte, ela pode não ser, se o Senhor Jesus vier e arrebatar a sua igreja, literal. Mas a morte, no aspecto de renúncia, ela tem que acontecer. Nós morremos para o mundo. Nós morremos pelos valores do mundo. E assim nós devemos viver a nossa vida. Por amor a Cristo, nós enfrentamos a morte todos os dias. E para que sejamos ressuscitados com Cristo, nós precisamos morrer. E nós fizemos menção do satanismo alguns domingos atrás, quando falamos da salvação de várias religiões, e nós percebemos que é justamente o oposto. É o existencialismo. Curta a vida, desfrute a vida, viva a vida. Faça tudo de bom, sabe? E como muitos cantam que não há pecado nenhum, curta a vida, faça tudo, mas não é bem assim. No cristianismo há exigências morais e nós devemos morrer para os nossos apetites. É maior do que nós. Nós não seguramos a onda, mas quando nós abrimos e rasgamos o nosso coração, fala, Senhor, eu não tenho forças para enfrentar esse apetite, essa tentação. E a Bíblia vai garantir, junto com a tentação, concede-nos também o escape. Então, irmãos, a morte, ela está no pacote todo do cristianismo e é um cálice que você vai ter que administrar. Aliás, a gente sempre fala isso, que a gente tem respaldo bíblico, e porque é a realidade. Quando nós estamos em velório, momento de sepultamento, aí que a gente pensa mesmo. Se eu faltar agora. Mas certamente se faltarmos agora, estaremos junto com Cristo, no paraíso, esperando então a manifestação gloriosa do Senhor e da sua igreja, para vivermos eternamente com Ele. Finalmente, a última lição, a transfiguração tem a ver conosco, sim. Ela nos ensina que o cálice do sofrimento e da rejeição é inerente à vida cristã e é a premissa da vida eterna. Pode ser repetitivo, pode ser estar muito grudadinho ali. Falamos de morte, agora de rejeição, mas agora a gente está falando de João Batista, que foi decapitado. Nós estamos falando dos homens de Deus.
todos aqueles que se envolveram com Deus sofreram martírio, a contraposição. E eu não posso lutar, né, como diz o apóstolo, contra os aguilhões, né? Não podemos enfrentar esses aguilhões. Nós precisamos entender que quando você é rejeitado, principalmente por seguir a Cristo, por agradar a Deus, por ser honesto, íntegro, justo, por ter atitude de justiça, né? Haja vista que o Senhor Jesus disse que ninguém é justo, não justo, não sequer, mas é um bom sinal o fato de você ser rejeitado, porque esse sofrimento faz parte da vida cristã. Eu não estou falando desse sofrimento que existe no mundo, quando se sofre para nascer, sofre para morrer, enfermidades. Estou falando de um sofrimento espiritual e de uma retaliação espiritual, porque estamos na contramão da história. E essa perseguição, ela faz parte da nossa vida. Por isso, irmãos, não tenta agradar o mundo, nem as pessoas que amam o mundo. Tenta se iludir. Você precisa brilhar em meio às trevas, ser sal, ser luz. Você precisa se relacionar com as pessoas. Mas não se envolva nesse mundão. Não fique fazendo alianças, julgo desigual. Faça isso. Porque nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos peregrinos. Nós não somos aqui desse mundo. Nós somos diferentes. E por isso nós seremos rejeitados. A rejeição começa dentro da sua própria família, às vezes. Às vezes a rejeição começa dentro da própria igreja. E sofrimentos e perseguições. Eu estava num congresso onde há uma exposição bíblica assim, extraordinária. E eu sentei à mesa, né, para comer e fui minha ver comigo, vamos orar. E aí fui questionando, peraí, participamos do culto de manhã, oramos lá no culto, e você já orou pelo dia todo, você já orou pela gratidão. Meu irmão, isso aqui é dádiva de Deus, mas você quer ser mais, sabe, o sentimento liberal entrando dentro da teologia ortodoxa, de que cada um tem a sua verdade, pronto, e não precisa mais, e não reconhece mais essa dádiva. Então essa espiritualidade ela tem se acabado, e tem começado nos líderes, e temos seminários, quando vem, chega um professor e há uma investigação sobre o que ele pensa, sobre como ele conduz a igreja dele, como ele pensa a respeito de vários assuntos. Então a Fernanda, sabe, começa a questionar, será que... Né? Então nós precisamos entender que você que vive o cristianismo, você vai ser rejeitado, você vai ser perseguido, é esse mesmo cálice de Jesus. Sofrimento, rejeição, morte e ressurreição. Irmãos, que o Espírito de Deus continue falando sobre esse episódio da transfiguração, que é maravilhoso, que é extraordinário. Certamente você tem muito mais aplicações, não só os pastores aqui, mas você que é cristão, certamente tem muito mais aplicações da sua vida sobre essa visão extraordinária que Pedro, Tiago e João tiveram a respeito do Senhor Jesus, o nosso próprio Deus. É o momento de nós assumirmos totalmente a vida cristã e estar disposto a administrar este cálice. Nós não temos forças, mas Deus nos dará força para viver o verdadeiro Evangelho, refletir a cruz de Cristo, testemunhar que Jesus é Senhor e Salvador. Amém? Curva a sua fronte, eu quero orar por você, antes de nós oferecermos um louvor ao nosso Deus. Pai Santo, nos ajude a falar contigo nesta hora. Nós te louvamos, ó Deus, por esse texto tão precioso, texto inspirado pelo Senhor,
texto que narra um episódio extraordinário, quando os apóstolos anteviram a glória do Senhor Jesus. Pai de amor e de imensa bondade, nós agradecemos, ó Pai amado, porque temos a liberdade de abrir a Tua palavra publicamente, com portas abertas, e meditar, ó Deus. Nós suplicamos-Te, que o Senhor tenha compaixão e misericórdia de nós. Nós queremos ter claramente em nossa mente, em nosso coração, ó, um verdadeiro conceito de santidade, para que tenhamos uma postura diferente. Ó Deus, que nós resolvamos assumir verdadeiramente o cristianismo, que o Senhor nos dê força para isso. Que nós nos posicionemos diante de tudo e diante de todos, ó Deus, em todas as circunstâncias. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos o verdadeiro Evangelho, resplandecer essa luz. Senhor, eu oro por cada um que está aqui nesta noite. Se há alguém aqui em nosso meio que ainda, ó Deus, não entregou a sua vida, alguém que não tenha Jesus como Senhor e Salvador, que nesta noite o Senhor toque em seus corações. Porque esta noite é noite aceitável. Ó Deus amado, nesta noite o Senhor manifesta a Tua glória entre nós. Que se alguém aqui, ó Deus, disperso, desigrejado, afastado, sem se posicionar com relação à sua vida, ao seu relacionamento com Deus, uma vida sem oração, uma vida sem leitura da Tua palavra, sem se posicionar diante do batismo, ó Deus, que esta noite o Senhor toque em seus corações e que tenham a motivação do Espírito Santo de se levantarem do seu lugar e tomar uma decisão para a Tua glória, para o Teu louvor e para a Tua majestade. Então, opere em nós, ó Deus, e através de nós, santifica a Tua igreja, fortalece a Tua igreja. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.